Abra sua Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 31. João 8. Os filhos de Abraão e os filhos do Tiago. João, capítulo 8, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho nos libertar, vocês de fato serão livres. Queridos, ser cristão hoje no século XXI se tornou algo muito comum. Nosso irmão Júlio já falou isso no domingo passado. Todo mundo hoje é cristão. A moda é ser cristão. Muitos dizem ser cristãos. A mídia mostra o número grande de artistas que se rotulam como cristãos e virou moda. Todo mundo agora é crente e faz parte de alguma igreja. Sendo que apenas falar que é cristão não é garantia de salvação. Infelizmente, muitos estão enganados acerca de como ser de fato um cristão, de como ser um discípulo de verdade da verdade. E a Bíblia vai nos advertir sobre isso em Mateus, capítulo 7, versículo 21, vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa passagem é clara, e ela diz que o falar apenas que sou cristão não indica se sou de fato um discípulo de Cristo Jesus. E seguindo por esse raciocínio, nós podemos perceber que muitos estão sendo enganados, muitos estão se enganando, e muitos estão caminhando em direção ao inferno. A questão é que com essa passagem de João 8, Jesus Cristo nos mostra como de fato eu posso perceber se sou cristão de verdade, se sou discípulo de verdade, e posso reconhecer quem são os verdadeiros discípulos dele. Será que sou de fato um discípulo de Cristo? Será que sou de fato um cristão? Primeiro, eu aprendo nessa passagem que os discípulos conhecem a verdade. Se eu sigo alguém, se eu sou discípulo de alguém, eu preciso saber o que esse alguém defende. Se eu tenho a intenção de seguir uma pessoa, de entrar em alguma comunidade e de fazer parte de algum grupo, eu preciso saber o que esse grupo defende. Logo, se sou discípulo de Cristo, preciso conhecer a Cristo e preciso saber o que Cristo prega, o que Cristo defende. E Cristo é aquele que é a própria verdade. Dessa forma, todos os seus discípulos precisam conhecer a verdade. E o que é a verdade? Podemos entender a verdade com os seguintes elementos. Primeiro, a palavra de Deus é a verdade.
Salmo 119, verso 142 vai dizer: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 160: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. João 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e os discípulos de Cristo precisam conhecer e manejar bem essa verdade. E diante desse quadro, eu faço alguns questionamentos. Quanto tempo nós gastamos em conhecer a verdade? Quanto tempo do nosso dia nós passamos com a palavra de Deus? Qual a importância que damos à palavra de Deus? Se somos discípulos dele, precisamos saber manejar a verdade, saber usar a verdade, conhecer a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. O segundo elemento, eu entendo também que Cristo é a verdade. Porque se a palavra é a verdade, Cristo é a palavra. Cristo é o verbo de Deus que se fez carne e veio até nós. Cristo é a verdade. João, capítulo 14, verso 6 vai dizer: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 1, os 4 primeiros versos são versos muito profundos, muito densos de se entender, mas declara que Cristo é eterno, que Ele é a palavra, o verbo, e Ele é a verdade. João 1, do verso 1 ao 4, se você puder acompanhar, vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No princípio era aquele que é a palavra. Ele é a própria palavra, e a palavra é a verdade. Se somos de fato discípulos de Deus, eu preciso conhecer a verdade. Isso implica em conhecer de fato a Cristo e de conhecer de fato a sua palavra. Posso pensar então, será que eu sou um discípulo? Será que eu posso ser chamado de discípulo de Deus? Discípulo de Cristo? E segundo, eu aprendo que os discípulos, eles não somente conhecem a verdade, mas os discípulos permanecem na verdade. Não basta apenas conhecer a verdade, precisamos permanecer nela. E esse é um diferencial que é visível a todos, pois é possível perceber quando alguém não está na verdade. Logo, se chamamos Cristo de Senhor, mas não permanecemos na verdade, então nós não somos discípulos de Cristo Jesus. Permanecer indica ser constante. Alguém que permanece, alguém constante, sem variação de dúvida, sem oscilação. A palavra para um discípulo de Cristo, ela deve ser a lei que rege toda a sua vida.
Logo, o discípulo deve sempre agir baseado na palavra. Não importa qual seja a situação em que se encontra. Pode ser a situação mais adversa possível. A palavra deve sempre estar em seu coração, para que ele venha ter atitudes como as de Jesus. Um médico, ele passa toda a sua vida estudando para cuidar de pessoas. Porque ele quer salvar vidas, ele não quer perder nenhum de seus pacientes. Um engenheiro precisa sempre se atualizar para ser o melhor, para saber mexer nas tecnologias avançadas do mundo. Os professores precisam sempre reciclar o seu aprendizado para trabalhar com seus alunos em sala de aula. E os cristãos devem permanecer até o fim da sua vida na palavra de Deus, com a finalidade de glorificar a Deus e servir. O começo de uma vida cristã é sempre com muita alegria, é sempre com muita festa, é sempre com muita empolgação, com muita paixão, com muita vontade de servir. Mas um cristão, ele não é feito de começos. Muitos, com o passar do tempo, desanimam da vida cristã. Muitos se desviam da rota, se sentem cansados e não querem mais. E aí eu pergunto: é um verdadeiro discípulo? Sou de fato um verdadeiro discípulo? Porque o discípulo são aqueles que permanecem. Os verdadeiros discípulos são aqueles que, independente de qualquer situação, vão permanecer fiéis ao seu mestre, ao seu Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 até o verso 10, vai dizer o seguinte: de todos os lados somos aprisionados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Queridos, discípulo de Jesus não tem desculpa. Discípulos de Jesus não tem desculpa. Você pode ser pressionado, mas discípulo não desanima. Você pode ficar perplexo, mas não existe nada de desespero. Você pode ser perseguido, mas você não está abandonado, porque Deus está contigo. Você pode se abater, mas destruído não. Porque os discípulos conhecem a verdade e sabem que o seu Redentor vive. Logo, só o fato de conhecer quem é o seu Deus, só o fato de conhecer o verdadeiro Deus da Bíblia, o fato de ter confiança plena nele e caminhar em direção a ele, independente de qualquer situação. Porque o que realmente importa para um discípulo é terminar junto a Cristo. O começo da sua vida cristã pode ser o mais lindo possível, cheio de festa, cheio de choro, cheio de lágrimas, com muita emoção, o mais impactante do mundo. Mas se o seu fim não for com Cristo, de nada adianta. Se o final da sua carreira não for com Cristo, nada adianta. Agora, o seu fim
pode ser o mais trágico do mundo. Você pode morrer em um acidente de carro. Você pode ser atropelado quando acabar o culto. Você pode ser vítima de uma bala perdida. Você pode morrer queimado, crucificado. Mas se tudo isso você estiver com Cristo, o seu final foi perfeito. Porque tudo isso aqui passa e você vai direto para a eternidade, para a glória junto do Pai. Precisamos conhecer Cristo de verdade. Precisamos conhecer o Deus que servimos de verdade. Como discípulos, devemos permanecer até o fim, com a certeza e a convicção do nosso chamado em Cristo Jesus. Assim como Paulo terminou. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Apenas o versículo 7. 2 Timóteo 4, verso 7, vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo, quando declara essa verdade, ele podia olhar para trás e ver o quanto ele lutou pela verdade, o quanto ele sofreu pela verdade, o quanto ele suportou pela verdade, e tudo que ele passou foi somente para a glória de Deus. Combati o bom combate. Paulo podia olhar para o seu presente e ele podia perceber que o seu fim nessa terra estava chegando, que Deus já estava o chamando e que ele já estava partindo para a glória. Terminei a corrida. E Paulo podia olhar para o futuro e contemplar a sua recompensa celestial. Guardei a fé. Paulo havia realizado tudo o que Deus havia determinado para ele fazer. Paulo não se mostra preocupado com o sucesso do seu ministério. Paulo não se mostra preocupado com os aplausos humanos. Paulo não se mostra preocupado com fama, com reconhecimento terreno. Mas ele se preocupa com a sua fidelidade ao Senhor. Será que nós um dia poderemos dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, assim como Paulo declarou? J.C. Ryle vai nos alertar que nós não devemos nos assegurar de haver ocorrido uma conversão até que o tempo estampe o seu selo. Uma conversão é testada pelo tempo e é aprovada pelo tempo. O passar do tempo vai mostrar quem são, de fato, os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Porque os discípulos, eles vão permanecer independente de qualquer circunstância ou adversidade. A gente pode ver o exemplo de Demas, andava com Paulo, mas no final se desviou. Por amar demais o mundo, se apartou de Paulo e se desviou da fé.
apostatou da fé. O tempo vai provar quem de fato nós somos. Se de fato somos discípulos de Cristo Jesus. Não se empolgue com o começo, mas se preocupe com o seu fim. Se preocupe com o seu fim. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15 vai dizer: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Permaneça no que você aprendeu. Permaneça em Deus. Permaneça nas doutrinas de Deus. Permaneça nas palavras de Jesus. Porque só as sagradas Escrituras vão fazer que você vão ser capaz de tornar você sábio para alcançar a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, no verso 24 ao 25, vai dizer: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Só vamos permanecer em Cristo e em Deus, no Filho e no Pai, se os princípios do Senhor estiverem em nós. Se os princípios do Senhor permanecerem em nós. Por isso devemos ter o cuidado e atentar para que venhamos a conhecer os princípios do Senhor. 1 João 2, verso 6 vai dizer: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como discípulo de Cristo Jesus, como discípulo verdadeiro, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso conhecer a Deus. Não apenas conhecer, mas permanecer em todos os seus ensinamentos. E assim eu vou andar como o Mestre. E assim eu vou andar como Ele andou, porque eu vou estar cheio da sua palavra. A sua lei estará no meu coração. E tudo o que eu fizer, eu lembrarei o que o meu Mestre me ensinou. O que o meu Mestre me ordena a fazer. E o que será que acontece quando nós permanecemos em Cristo? Se eu permaneço em Cristo, primeiro, eu sou discípulo de Cristo. João 8, verso 31, nós lemos no início: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se eu permaneço, eu sou um discípulo. Se eu permaneço em Cristo, eu sou livre do pecado. João 8, verso 32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque quando nós conhecemos a verdade, mas a verdade de verdade, quando conhecemos de fato o que está escrito aqui como Espírito Santo, traz a luz ao nosso entendimento, e nos faz entender a palavra do Senhor, e nos mostra a verdade, nos confronta, fere o nosso coração, sara a ferida que Ele mesmo abre. Nós entendemos quem é Deus. Nós somos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, de todo o pecado. Porque nós entendemos quem é Cristo. Porque nós entendemos quem é Cristo. E começamos a viver a palavra
que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele é o único que pode nos livrar do pecado. É o único que pode nos libertar desse mal. É o único, é Cristo. E quando eu permaneço em Cristo, Cristo também permanece em mim. Quando nós permanecemos em Cristo, Cristo permanece em nós. João capítulo 15, versículo 4, apenas a parte A, vai dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se eu permaneço em Cristo, se eu conheço Cristo, se eu leio a palavra de Cristo, se eu amo como Cristo está em mim, Cristo vive em nós, se nós permanecermos nele. E Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Cristo está em nós contemplamos a sua beleza, a sua majestade, o seu poder, a sua glória. Nós podemos entender e compreender a palavra que diz que nada se compara com aquilo que há de vir. Nada se compara com a glória do Senhor. Nada se compara, nada. A ponto de você fazer igual a Paulo, considerar tudo como esterco, por amor a Deus, a glória do Senhor. Porque quando se conhece Cristo de verdade, quando se conhece Cristo no profundo, no íntimo, é impossível que você não se torne outra pessoa. Porque Cristo traz mudanças radicais na nossa vida. Quando nós permanecemos em Cristo, nós somos discípulos de verdade, nós somos livres do pecado. Cristo permanece em nós e nós damos frutos. João 15, mesmo verso 4, na parte B do versículo, vai dizer: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quando permanecemos em Cristo, nós começamos a dar frutos. Como uma árvore. A árvore cresce, tem os seus ramos, do tronco da árvore sai todo o nutriente, toda a seiva, tudo que ela precisa para se alimentar, para sobreviver no planeta Terra. E quando você vai lá e corta um ramo da árvore, um galho da árvore, esse ramo não vai sobreviver. Esse ramo vai secar e vai morrer. Cristo é a árvore. Dele sai a seiva que precisamos. Dele sai o alimento que precisamos. Dele vem tudo que nós precisamos. Agora, se formos cortados, secaremos. Por isso precisamos permanecer na videira, que é Cristo Jesus. Porque se permanecermos na videira, seremos alimentados, seremos supridos em tudo, porque Ele nunca nos deixa sós. Ele sempre está com os seus. E nada falta para os seus, porque Ele provê todas as coisas. E ainda que falte, nós saberemos que Ele é soberano e Ele é o Deus que merece toda a glória. Se permanecemos em Cristo, somos discípulos, somos livres do pecado, Cristo permanece em nós, damos frutos,
por fim, alcançamos o prêmio celestial. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, verso 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram na velocidade certa, que é de permanecer constantemente em Cristo Jesus. Porque se você corre permanecendo em Cristo Jesus, você vai alcançar o prêmio. Filipenses capítulo 3, verso 14, vai dizer, Filipenses 3, verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Estamos prosseguindo, persistentes em Cristo, constantemente em Cristo, firmes em Cristo, permanecendo em Cristo, porque só assim alcançaremos o prêmio. Se não permanecermos, não somos discípulos. E se não somos discípulos de Cristo, o que somos então? Se não sou discípulo de Cristo, se eu reconheço que eu ainda não sou discípulo de Cristo, e se você reconhece hoje que você não é um discípulo de Cristo Jesus, eu quero te dizer que o tempo e a hora de se arrepender dos seus pecados é agora. É hoje. Porque a Bíblia vai nos dizer que ninguém pode servir a dois senhores, e só existe dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não existe neutralidade. Ou você é um discípulo de Deus, e se você não for um discípulo de Deus, não adianta você querer inventar qualquer outra coisa na sua cabeça. A palavra diz que você é um discípulo do diabo. Ou você é filho de Deus, ou não é. Quem não serve a Deus, serve ao diabo, porque não há neutralidade. Quem serve ao diabo tem vaga garantida no inferno. Porque os que servem a Deus estão os seus discípulos. Eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, que os livra da condenação eterna e os conduz para a eternidade. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai nos dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 28, vai falar: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Muitos pensam que o inferno não existe, mas ele existe. A Escritura nos prova isso. E infelizmente muitos estão caminhando para lá porque não dão ouvidos aos ensinamentos de Cristo, às Santas Escrituras. Mateus capítulo 25, se você puder acompanhar essa leitura. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Vai dizer o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos,
assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Na carta, um dos grandes teólogos vai dizer que a punição do ímpio é tão infindável quanto a bênção do justo, daquele que é justificado por Cristo Jesus. Querido, isso é muito sério. A Bíblia, em Marcos, capítulo 9, verso 44, vai retratar o inferno como um lugar onde o verme não morre e o fogo não se ataca. Lucas 16, versos 23 e 24, vai dizer que é um lugar de tormentos e de chamas. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, vai dizer que é um lugar de eterna destruição. Apocalipse 20, versículo 10, vai falar que é um lago de fogo e enxofre, onde os ímpios são atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O único que pode te livrar, o único que pode perdoar os seus pecados é Cristo Jesus. Se você não é um discípulo de Cristo, meu amigo, você está indo para o inferno. A hora é essa, o dia é hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua impureza, das suas maldades, e se renda ao Deus de toda a glória. Hélio Davis, o teólogo, diz que em sua santidade a natureza de Deus é perfeitamente pura e isenta de pecado. Também Deus odeia com profundo ódio o pecado. Deus é coerente com sua natureza santa em tudo o que ele diz e faz. Em outras palavras, ele é reto e se apega estritamente à sua natureza e à sua lei.
Arrependam-se, permaneçam na verdade. Cristo, somente Cristo, é a verdade. Seja um discípulo de Cristo e seja bem-vindo à eternidade. Não seja um discípulo de Cristo e seja bem-vindo ao inferno. Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos. Medite naquilo que Deus falou ao seu coração. Fale com o Senhor, você mesmo se sente. Peça a Ele te ajudar a ser discípulo dele. Arrependa-se dos seus erros. Chore amargamente, arrependido dos seus pecados. Deus, Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és poderoso. A sua natureza é santa, a sua lei é santa. Logo o Senhor não coabita com o pecado. E por isso o Senhor enviou Cristo Jesus para nos livrar do pecado, para nos purificar, para nos restaurar. Pai, reconhecemos que falhamos em muitas coisas e nos arrependemos e pedimos perdão a Ti, Senhor. E que o nosso arrependimento, Deus, não venha a ser apenas uma culpa ou um remorso, mas que seja um arrependimento genuíno, onde nós podemos de fato mudar a nossa rota, mudar a nossa direção e irmos somente em direção a Cristo, na rota da estrada que nos leva ao céu. Pai, quantos estão enganados hoje? Quantos se enganam hoje? Quantos enganam a outros, dizendo ser discípulos, mas de fato não são? Deus, só o Teu Espírito pode revelar a verdade. Só o Teu Espírito pode convencer o homem do pecado, conduzi-lo e atraí-lo à presença santa de Deus. Só o Teu Espírito faz isso. Homem nenhum tem esse poder. E por isso nós clamamos, Senhor, atrai os seus. Atrai os seus filhos a Ti. Atrai-os para que se tornem discípulos do Senhor. Atrai-os, Senhor. Tem misericórdia de nós. Temos compaixão de nós. Precisamos do Senhor. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer a Tua verdade. Precisamos conhecer o próprio Deus. Precisamos ter o entendimento de quem é esse Deus poderoso, de quem é esse Deus justo. Abra o nosso entendimento. Coloque em nós o desejo, uma vontade santa de Te buscar todos os dias das nossas vidas incessantemente, sem parar e sem cansar. Que o nosso prazer seja a Tua lei. Que o nosso prazer seja estar em Ti, permanecer em Ti, viver para Ti, para a Tua glória somente. Que possamos olhar somente ao alvo. Que possamos combater o bom combate.
que possamos lutar pelo Evangelho, que possamos lutar por Cristo, possamos combater o bom combate, que possamos acabar a nossa carreira firmes em Ti, firmes na Tua palavra, firmes na Tua lei, nas Santas Escrituras. Que possamos terminar a nossa carreira em Tua presença e com a nossa fé guardada, crendo na salvação, crendo no prêmio celestial que receberemos como Tua igreja no grande dia em que Tu virás, em que retornarás. Deus, que todos que ouviram essa palavra, todos nós que estamos aqui, possamos ser incomodados a de fato percebemos que nada somos, que nada temos a oferecer, que somos seres por natureza já humilhados e pecadores, e que precisamos sim da graça, da misericórdia, do amor de Deus, para que venhamos a viver com Cristo, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer aflição, de qualquer dor, de qualquer tristeza, que venhamos ser constantes em Ti, Senhor. É o que humildemente pedimos. Salva-nos e seremos salvos. Salva-nos e seremos salvos, Senhor. Livra-nos e seremos libertos. Cura-nos e seremos curados. Porque Tu és o Rei da Glória, o Senhor forte e valente, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Rendemos a nossa vida a Ti. É o que nós lhe pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.